Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Orlando Ribeiro. Professor Orlando, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Hoje você vem com a formação do 4-3-3, que foi o último usado pelo Ramon, treinador que acabou demitido contra o Fluminense. E nessa última semana você nem teve tempo de treino por conta da chuva. Queria que você explicasse um pouquinho dessa decisão, se foi a manutenção, se foi um pouco de falta de tempo para pensar em alguma coisa diferente para manter o esquema hoje, ou mesmo da derrota contra o Fluminense. Boa tarde, Lucas. Então, quanto mais simples a gente deixasse o jogo hoje, era melhor. Nós tivemos pouco tempo de trabalhar com eles. Na realidade, só através de vídeo, porque ontem choveu, nós não conseguimos ir para o campo. Então, pela manhã, nós fizemos alguma coisa andando no campo, né? Então, não é viável mexer em muitas coisas, mas a gente já vem acompanhando os jogos. Eu, como treinador do Sub-20, eu assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Eu acho que isso faz parte de uma integração. Então, o que nós quisemos fazer hoje é apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. E acredito que deu certo. Orlando, tudo bem? Bruno Melhores, da Rádio Bandeirantes. Bom, Bruno. Hoje, poucas alterações em relação ao que o Corinthians vinha jogando, como você destacou, mal teve tempo de treinar, mas houve alguma alteração de posicionamento ou até em relação ao estilo do jogo do Depay no jogo? Ele acabou se destacando, flutuou na direita, na esquerda, pelo meio. Foi orientação? Como que foi essa conversa com o Depay, que funcionou muito bem na partida de hoje? Nós procuramos pedir para eles se movimentarem um pouco mais na parte ofensiva, porque nós imaginávamos que o Sport viria um pouco mais baixo com as linhas, né? E se eles não viessem, nós iríamos tentar fazer com que eles baixassem as linhas. Então, quando você tem uma equipe, você joga com uma equipe com as linhas baixas, você tem que ter mais movimentações. Então, eu acredito que pela inteligência de todos os atletas de ataque, pessoal da defesa, em achar o passe, em colocar eles em condições de receber, eu acho que deu certo porque eles se movimentaram bem e receberam os passes e as condições de gols, né? As chances de gols apareceram bastante no primeiro tempo. Orlando aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. Muita gente olha para você e fala assim, é o técnico do Sub-20, mas no meandro do futebol você já está há muito tempo na base, já te acompanho desde a época do São Paulo, do Santos e também aqui na base do Corinthians. Então a sua palavra é muito importante, você que é do mundo da bola. Qual a percepção do treinador que chega, olha, tem uma mudança de filosofia, uma mudança de panorama, sai o Ramon, técnico experiente, campeão. Como você viu o elenco após a demissão do Ramon? Era terra arrasada? Não era? Como é que você faz a leitura do elenco quando você chega após a demissão do Ramon, a percepção do elenco? Na realidade, você entregou minha idade, né? Eu já estou um bom tempo realmente no futebol, apesar de a gente ter trabalhado grande parte nas categorias de base. A gente tem uma certa vivência. Então, eu não encontrei terra arrasada, não encontrei os atletas cabisbaixo. Nós encontramos um pouquinho de dificuldades normal de uma equipe grande, que é o Corinthians, que não vinha vencendo. Então, isso é o que nós colocamos para eles, né, para que eles continuassem acreditando, né, mas em nenhum momento nenhum deles desistiram ou realmente estavam assim muito cabisbaixo que de um dia para o outro eles não poderiam se recuperar. Orlando, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. E queria tratar de dois momentos da partida. Até metade do primeiro tempo, o Corinthians teve muitas oportunidades, talvez um dos jogos que mais conseguiu criar chances reais de gol em 20, 25 minutos. E o gol não sai. E aí vem o gol do Sport já na reta final do primeiro tempo. Queria saber como é que você analisou aquele momento ali, se era só uma questão de um pouco mais de capricho na hora de finalizar, ou se tinha alguma outra questão tática que impediu o Corinthians abrir o placar. E no segundo tempo, o segundo tempo começa já com o gol do Corinthians, né? Queria entender como é que foi a mudança ali, a conversa do vestiário, e se aquela jogada ali foi mais uma situação de jogo que os atletas conseguiram aproveitar, ou se teve ali alguma conversa de tentar pressionar justamente no início do segundo tempo para buscar o empate. Então, realmente nós tivemos várias oportunidades antes de levar o gol, mas eu acredito que é um pouco de ansiedade, né? Estávamos um pouco ansiosos, tem que ter um pouquinho mais de capricho, eles mesmos já falaram isso no vestiário, eles sabem a condição que eles têm,
Então, ficou faltando isso, né? Talvez pela ansiedade e um pouquinho mais de capricho. O que a gente pode tirar de bom dessa situação é que assimilou bem o golpe, que foi o gol. Então, voltou, conversamos no intervalo para continuar tendo uma situação de pressão no esporte, não baixasse a linha. Nós acreditamos que nós baixamos um pouquinho o nosso meio-campo, depois de uns 25, 30 minutos, foi onde o esporte se aproveitou. Então, foi somente essa correção, e eles mesmos entenderam que precisavam continuar pressionando. E sair o gol assim, logo de saída, para nós é importante porque no sub-20 a gente sempre pede para eles saírem com a bola para frente. Então, já é mais alguma coisa que eu posso levar para o sub-20 para que eles aprenderem, né? Saíram para frente e fizeram o gol. Então, isso... e não foi pedido meu, né, no profissional. Então, eles sabem que quando você precisa atacar um pouco mais, a primeira opção é para frente. E foi isso que eles fizeram. Professor Orlando, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse, Orlando, em relação aos jogadores que você trouxe das categorias de base, né, que figuraram no banco de reservas, o Gui Negão, o nosso... O Dieguinho, que você colocou no campo, né? E também o Gabriel Caipira, que ficou na sombra do Léo Maná, que é outro menino da base também, né? Eu queria que você comentasse essas suas ideias, né? Do que você pensou para esses meninos. E tem mais gente na base lá de olho agora na possibilidade de jogar com você. Isso é bom porque os meninos têm esperanças, né? De que eles podem chegar no profissional. Eles sabem disso, que o Corinthians é uma integração. O Corinthians, a qualquer momento que precisar, eles vão estar à disposição, os garotos. Então, nós trouxemos porque nós tínhamos alguns atletas suspensos, né, no caso do Mateuzinho e do Martínez, e realmente nós tínhamos só o Léo Maná jogando, de especialista na posição. Nós ainda poderíamos ter utilizado o Charles, se precisasse, que já fez esse posicionamento. Mas você ter um especialista na posição e dar uma oportunidade para o menino ser convocado, eu também acho que é válido. E o Dieguinho, a função que a gente precisava que estava faltando no segundo tempo, eu já sabia que ele poderia fazer. Então fica mais fácil, né, a gente colocar ele para jogar. Então isso vai dando confiança para eles, para todos eles que estão lá no sub-20, e saber que se a hora que o Corinthians precisar, eles podem ser chamados. Orlando, Matheus Fernandes, central do Timão. Desde 2006, que você é treinador, 2006, inclusive, foi o seu primeiro trabalho como profissional. A partir de lá, você pegou muitos trabalhos nas categorias de base, Portuguesa, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians agora. Por que sempre... Eu imagino que um treinador, na verdade, que você foi muito vitorioso nas categorias de base, como você foi, tenha recebido muitas oportunidades de treinar uma equipe profissional. Por que sempre se manter ali com os garotos? E se essas partidas que você tem no profissional te aguça a querer assumir uma equipe profissionalmente? Obrigado. Tudo tem sua hora, né? Como você falou, minha característica até agora na carreira foram as categorias de base, agora muito mais o sub-20, mas é um projeto de vida, a gente chegar aos profissionais, mas a gente tem que chegar da maneira que tiver a oportunidade, um momento. A gente não pode ter pressa, eu não sou uma pessoa que tem pressa. Na realidade, eu parei de jogar futebol muito tarde, por isso que eu achei melhor galgar da maneira que eu venho fazendo, desde escolas franqueadas, passando por sub-11, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Então, realmente, a gente vem, aos poucos, chegando próximo aos profissionais. Eu não tive nenhuma, assim, uma situação que um time profissional me chamasse a atenção para mim ir. Então, eu prefiro, já que você não tem um projeto, entre aspas, que muito vantajoso e que você acha que realmente você tem condições de aceitar, é melhor eu continuar da maneira que eu estou, né? Então, é um projeto, mas também não tem limites. A gente tem que ter, enquanto tiver saúde, enquanto tiver energia, a gente vai trabalhar para isso. Tá? Mas tem sua hora e a gente sabe respeitar o momento, a gente sabe respeitar as pessoas que estão na nossa frente, né?
Boa noite, Orlando. Tudo Boa noite. bem? Henrique Filhote, da Rádio Crack Neto. Orlando, até aproveitando o gancho anterior da pergunta do colega... Não estou vendo. Aqui no meio, perdão. Ah, tá. Desculpa. Aproveitando o gancho da pergunta anterior, sobre os garotos que você trouxe hoje. Você trouxe alguns deles, 3 ao total, e no elenco do Corinthians, uma das principais reclamações anteriores da torcida junto a Ramon Dias era a falta de utilização de garotos da base. Você, tendo a oportunidade hoje de treinar o profissional e já tendo treinado por muitas vezes e por muitos jogos o sub-20, que setores você acha que a sua equipe no 20 pode ceder e ajudar a completar esse elenco do profissional do Corinthians, pelo que você viu de experiência? Então, não é tão simples assim a gente enumerar qual posição está precisando. A comissão que estava anteriormente tinha o dia a dia, sabia o que precisava, né? Eu não tenho o dia a dia do profissional, então seria muito ruim, muito fora de ética eu falar que precisa desse menino, dessa posição, ou precisa daquela. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que prepará-los para que eles, quando eles tiverem a oportunidade, quando eles tiverem a necessidade, eles estarem preparados para a oportunidade, né? Então, qualquer situação que eu colocar aqui, a minha palavra tem um peso, né? Então, a gente sempre toma um cuidado, a gente sempre internamente conversa, mas, assim, colocar essa equipe, esse posicionamento, esse setor, nós temos 2, 3 que podem vir aqui para o profissional. Em nenhum lugar eu fiz e não vai ser no Corinthians que a gente vai fazer, né? Então, a gente sempre deixa os meninos próximos e deixa os meninos preparados para receber a oportunidade quando o profissional necessitar realmente. Boa noite, Orlando. Gabo Ferreira, do Mosaico Esportivo. Gostaria de saber a sua visão com relação, por exemplo, sempre se fala da dificuldade do Corinthians criar sem o Garro, hoje sem o Coronado, e hoje o time criou muito. Diversas chances com os 3 volantes, os 3 atacantes. Gostaria de saber sua visão com relação a esse time criando jogadas, mesmo sem esse meia centralizado. E rapidinho também, a saída de bola do Corinthians hoje, sempre com zagueiros, curto, em alguns momentos teve alguns problemas. Gostaria de saber se você também indicou essa saída de bola mais curta para ter qualidade ou foi o próprio time que viu essa questão no próprio jogo. Obrigado. Tá, de trás para frente. Na questão da construção, eu deixei eles mais à vontade, decidirem ali realmente o que fazer, porque precisa de tempo para ajustar bem. Não é somente uma troca de passes entre zagueiros, laterais, que você consegue fazer uma conexão do meio-campo com o ataque. Precisa de tempo, precisa de treinos. Então, eu falei para eles antes do jogo e depois do intervalo, a única coisa que eles precisariam ter uma troca de passes um pouquinho mais rápida, né, para não ter problema da equipe do Sport pressionar, porque nós já tínhamos visto que o Sport pressiona muito bem e todos os jogos eles apresentaram essa pressão. Em questão, desculpa, a segunda parte da pergunta? Tá, ok. Aí sim, nós pedimos por vídeo e pedimos hoje um posicionamento praticamente andando, que nós chegássemos à lateral da área para tentar finalizar. Eu acredito que eles chegaram bastante, né? Então, na realidade, foi mais o entendimento, a inteligência deles dentro de campo, que fez com que nós tivéssemos várias chances de gol, do que propriamente um treino. Um alerta, né, um pequeno detalhe que eles levaram para o campo e, em termos, deu certo, que aí faltou um pouquinho mais de capricho. Boa noite, Orlando. Victor Franqueira, do Dimensão Esportiva. Eu queria que você citasse, em pouco tempo de treino que você teve, né, só sexta, teve praticamente para treinar, como foi treinar o time do Corinthians nesse período de interino que você teve até aqui, com muitos desfalques, além do Garro, do Coronado, como já citado pelo nosso colega, também do Hugo Souza, do Thales Magno. Então, como foi para você treinar o time nesse curto período com muitos desfalques? Obrigado. É o que eu falei anteriormente, né? Eu acompanhei e acompanho os jogos do Corinthians aqui na Arena. Geralmente eu estou. Quando é fora o jogo, eu assisto ou eu peço para o pessoal da análise mandar para mim. Então, a gente está integrado quanto a isso. E, na maior parte do jogo, foi entendimento dos detalhes que a gente pediu e a realização dos atletas dentro de campo.
porque treinamento nós não tivemos, né? Então, foi muito mérito deles. Orlando, aqui atrás, por favor. Ó. Rodrigo Vessoni, tudo bem? Rodrigo. Do portal Meu Timão. Duas questões. A primeira, eu queria que você falasse como foi conviver o vestiário. Você estava acostumado com Bahia, Dieguinho, hoje você encarou Memphis, Carrilho. Eu sei que você tem uma história no futebol, mas eu imagino que não tenha sido uma das situações mais tranquilas que você viveu. Eu queria que você falasse como foi esse olho no olho, a tentativa de conversar com caras que são consagrados, ganham milhões, etc. E a segunda, como foi vivenciar a Neoquímica Arena? Na base, você está acostumado a 200 pessoas, 400, 300. Como foi encarar essa tarde aí com quase 45 mil pessoas? Que turbilhão de coisa passa na sua cabeça quando você chegar na sua casa, enfim, viver à beira do campo ali com um ambiente, uma atmosfera como essa. Obrigado. Primeiro, é gratificante, né? Você sentir a energia da torcida do Corinthians. Mas nós tivemos uma Taça São Paulo onde o torcedor prestigiou muito, né? Não digo 40 mil pessoas, mas tinha muitos torcedores. E a energia dos que tinham parecia também 40 mil pessoas. Então, não vou dizer que estou acostumado, né? Que aí é muita pretensão, mas nós já sabíamos dessa energia do Corinthians. Então, isso para nós, como você falou, em termos de vestiário, é tranquilo, porque eu vejo que com os meninos é mais difícil para eles entenderem algumas situações, porque eles ainda não tiveram a vivência que esses atletas têm, né? Então, além de a gente passar alguma coisa para eles que a gente já vivenciou, alguns treinos que a gente tem que fazer, eles precisam fazer para ver o que dá certo, né? Então, eles duvidam, entre aspas, um pouquinho do que a gente fala. E quando você trabalha com os profissionais, no caso dessa qualidade que tem o Corinthians, fica mais fácil do que o Sub-20 por essa situação, né? Pela vivência que eles tiveram e pela qualidade que eles têm. Não que os meninos não tenham qualidade, mas a idade deles faz com que eles paguem para ver. Então, geralmente, a gente tem que ter mais paciência. Boa noite, Orlando. Camila Rodrigues, da agência Ultimão aqui. As substituições do Bidon e do Carrilho foram por motivos técnicos, né, de estratégia, ou por motivos físicos? E se foi por estratégia, você acha que deu certo? Foi estratégia, né? Eu acredito que deu certo, que a gente conseguiu manter o resultado. Sabíamos que o Sport ia pressionar mais, mas não foi questão física. Nós conversamos logo que ele saiu. Nós achávamos que precisávamos de uma situação diferente do Bidon. O Bidon, sim, eu conheço o Bidon desde o Sub-17. Então, eu acredito que hoje, tecnicamente, ele não se apresentou tão bem, porque ele pode muito mais, né? Mas o Carrilho ali foi uma estratégia, uma característica, né, de volantes. Nós temos uns volantes que marquem um pouco mais, outros volantes que é mais de jogo. E o momento a gente precisava de alguns que marcassem um pouco mais naquele momento ali de jogo. Orlando, tudo bem? Silvestre, da TV Gazeta. Tudo bem, Silvestre. Eu vou pegar um rabo de cometa na pergunta do Rodrigo Vessoni. Hoje foi um dia especial, diferente para você. Claro que tem toda uma responsabilidade, comandar o time de cima, no meio da troca de técnico, a pressão. Mas, assim, pessoalmente falando, o que você sentiu? O que foi diferente? Qual foi a emoção de estar ali, na beira do campo? Sim, em termos de equipe profissional, não é a primeira vez que a gente assume assim, dessa maneira. Mas realmente é especial, realmente a gente sabe que eu já tinha vindo como adversário, até mesmo na Arena, um tempo atrás, e depois em outros jogos do Sub-20, a gente sabia da força que a torcida do Corinthians tem. E agora realmente é especial a nosso favor, do lado deles. Então, realmente foi um dia especial. Mas nós já tivemos outra situação como essa. Obrigado, Orlando. Obrigado a todos. Boa noite.